O Melhor do Mundo, por Seth Godin. Saiba quando insistir e quando desistir. Todo mundo subestima a importância de ser o melhor do mundo. Eu sinto vontade de desistir. Quase todos os dias, na verdade. Não o tempo todo, é claro, mas em alguns momentos. E eu aposto que você tem esses momentos também. Se você é uma pessoa de alto desempenho e focada nos seus objetivos, e se está lendo este livro, deve estar acostumado a enfrentar os desafios profissionais, pessoais e outros, tais como manter a forma ou vencer uma partida de xadrez. Na maior parte do tempo, lidamos com os obstáculos por meio da perseverança. Às vezes nos sentimos desencorajados e recorremos a livros motivacionais, como os de Vince Lombardi. Aqueles que desistem nunca vencem, os vencedores nunca desistem. Péssimo conselho, afinal. Vencedores desistem o tempo todo. A diferença é que eles sabem a hora certa de desistir e das coisas certas das quais desistir. A maioria das pessoas desistem, elas só não fazem isso direito. Na verdade, tanto o mercado de trabalho como muitos profissionais se beneficiam das pessoas que desistem. A sociedade parte do princípio de que você vai desistir. Para ser mais direto, os negócios e as organizações contam com isso. Se você aprender mais sobre os mecanismos que estimulam a desistência, terá mais condição de enfrentá-los. E ao entender melhor esta armadilha que derruba muita gente, e que eu chamo de vão, estará um passo mais próximo de superá-lo. Benefícios extraordinários são obtidos pela pequena minoria capaz de fazer um esforço extra e ir um pouco mais longe do que a maioria. Benefícios extraordinários também são conquistados pela pequena minoria com coragem de desistir antes e redirecionar a sua energia para algo novo e que realmente vale a pena. Em ambos os casos, o objetivo é ser o melhor do mundo, superar as adversidades e chegar ileso ao outro lado. Então, desista do que não vale a pena. Insista no que compensa e tenha peito de fazer uma coisa ou outra. O melhor do mundo. Hannah Smith é uma mulher de sorte. Ela é assistente judiciária da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ela é a melhor do mundo. No ano passado, mais de 42 mil pessoas se formaram em direito nos Estados Unidos e apenas 37 delas conseguiram vaga de assistente na Suprema Corte. Depois de um ano na Suprema Corte, esses 37 felizardos têm emprego praticamente garantido pelo resto da vida. As grandes firmas de advocacia costumam oferecer um bônus de $200 mil ou mais na contratação de qualquer um desses assistentes judiciários. Ao sair da Suprema Corte, eles se tornam sócio dessas grandes firmas, juízes ou senadores. Gostaria de fazer duas observações sobre essa história. A primeira é que Hannah Smith não é uma pessoa de sorte. Ela é inteligentíssima, concentrada e dedicada. E qual seria a segunda? Bem, qualquer uma das 42 mil pessoas que se formaram em direito no ano passado nos Estados Unidos poderia ter o emprego de Hannah. Poderia, mas não conseguiu. E não foi por falta de inteligência e nem por não ser de boa família, não. A razão por que a maioria não teve chance foi que em algum momento no meio do caminho simplesmente desistiu. Essas pessoas não abandonaram a escola, a faculdade ou a pós-graduação. Elas abriram mão de ser as melhores do mundo no que fazem porque o custo parecia alto demais. Este é um livro muito curto com um tema fundamental: desistir. Acredite ou não, a desistência também pode ser uma ótima estratégia, uma forma inteligente de gerenciar a sua vida e sua carreira. Às vezes, no entanto, é a coisa errada a se fazer. Na verdade, existe um modo simples de saber a diferença. Além de ser inteligente, concentrada e incrivelmente dedicada, Hannah tem o trunfo de saber desistir. Para chegar onde chegou, ela desistiu de inúmeras outras oportunidades. Você não pode tentar fazer tudo, especialmente se pretende ser o melhor do mundo na sua área. Antes de falarmos sobre a arte de desistir, no entanto, você provavelmente precisa ser convencido da importância de ser o melhor do mundo. O valor surpreendente de ser o melhor do mundo.
Nossa cultura celebra as estrelas. Estamos sempre premiando o produto, a música, a empresa ou o funcionário número 1. As recompensas são cruelmente desproporcionais. Tanto que é bem comum que o primeiro colocado ganhe um prêmio 10 vezes maior que o 10º e 100 vezes maior que o 100º. De acordo com a Associação Internacional de Produtores de Sorvete, os 10 sabores de sorvete mais consumidos são creme chocolate chip, chocolate baunilha, noz pecan cookies e cream, morango fondue ripple, napolitano praliné. Você está perdoado se imaginou que as vendas dos sabores do topo da lista foram apenas ligeiramente superiores às dos outros. Mas a realidade é bem diferente, como você pode ver neste gráfico. É sempre assim, ou quase sempre. É a chamada lei de Zimf, que se aplica à seleção de currículos, aos discos mais vendidos e tudo mais. Os primeiros colocados ganham muito mais, porque o mercado adora os vencedores. Aqui vai outro exemplo. Veja as maiores bilheterias da semana, particularmente fraca nos cinemas americanos em agosto de 2006. Invencível, Rick Bobby, a toda velocidade, Pequenas Miss Sunshine, Beerfest, As Torres Gêmeas, Aprovados, Serpentes a Bordos, Ela Dança Eu Danço, I Do Will, O Segredo dos Animais. É difícil ter pena do péssimo Beerfest. Afinal de contas, ele está em 4º lugar, mas dê uma olhada no gráfico com o faturamento dessas produções. Se você leu A Cauda Longa, do mercado de massa para o mercado de nicho, de Chris Anderson, isso não é novidade para você. Mas eu não estou interessado na cauda longa agora, e sim na cabeça curta, grande e lucrativa e apetitosa da fatia do mercado que pertence somente àqueles do topo da lista. Por que é tão importante, então, ser o número 1? As pessoas não têm tempo e não gostam de se arriscar. Se você for diagnosticado com câncer no umbigo, não vai ficar ouvindo dezenas de opiniões, vai direto ao melhor médico, número 1 naquela especialidade. Então, por que perder o tempo? Quando você viaja pela primeira vez para uma cidade, entra no primeiro restaurante que apareceu ou pergunta ao gerente do hotel qual é o melhor lugar para se comer. Quando quer contratar alguém para a sua equipe, pede a seu assistente que selecione currículos medianos ou das pessoas mais qualificadas. Sem muito tempo e oportunidade para experimentar, nós intencionalmente reduzimos nossas escolhas aos que consideramos melhor. Você não é o único que faz isso, todo mundo faz isso. Por isso, os benefícios de ser o número 1 sempre serão enormes. E a escala não é linear. Não estamos falando de obter um pouco mais e depois de ter dado um pouco mais. É uma curva, e uma curva bem fechada. Por que é realmente, então, importante ser o número 1? A segunda razão por que é tão vantajoso ser o número 1 é mais sutil. Estar no topo é importante, porque só há espaço para poucos, e as coisas raras têm muito mais valor. Não somos tão seletivos na escolha de uma água mineral, por exemplo, quanto a um champanhe. Apesar de existirem dezenas de marcas de água mineral, as diferenças entre elas não são tão gritantes. Já com o champanhe, a história é outra. Dom Pérignon está no topo, ou bem perto dele. Por isso, não nos importamos em pagar mais caro. O que confere valor às coisas raras? Acho que isso tem a ver com as exigências do mercado e da sociedade, e com o fato de que a maioria dos concorrentes desiste bem antes de ter criado algo que possa ser o número 1. E é assim que deve ser. O sistema depende disso. O melhor do mundo? Qualquer pessoa que pense em contratá-lo, comprar algo de você, recomendá-lo a alguém, votar em você ou fazer qualquer outra coisa, vai se perguntar se você é a melhor escolha. Melhor no seguinte sentido, melhor para ela neste momento, com base no que ela sabe e acredita. E do mundo no sentido seguinte, o mundo dessa pessoa, o mundo ao qual ela tem acesso. Percebe o quanto ser o melhor do mundo não é tão inacessível assim? Então, se estou procurando um copy disk, quero o melhor copy disk disponível, que possa trabalhar comigo por um valor que eu tenha condição de pagar. Esse vai ser o melhor do mundo para mim. Se preciso de um médico para tratar uma hérnia, eu quero o melhor do mundo.
aquele que foi recomendado por amigos e que corresponde à imagem que eu faço de um bom médico. Além disso, o médico tem que estar na cidade e poder me atender. Então, o mundo pode ser um termo bem flexível. O mercado de massa está morrendo, não existe mais um único tipo de café, um único tipo de música que possa ser considerado o melhor. Agora há milhões de micromercados, mas em cada um deles ainda tem sim o seu melhor. Se o seu nicho é de produtos orgânicos em Tulsa, então esse é o seu mundo e você deve buscar ser o melhor nesse mundo. Melhor é um conceito subjetivo. Sou eu o consumidor que decido e não você. A concepção do mundo aqui é egoísta. É a minha definição e não a sua. É um mundo que eu defino com base nas minhas conveniências ou nas minhas preferências. Seja o melhor no meu mundo e você me conquistará imediatamente. O mundo está ficando maior agora, porque eu posso procurar em qualquer lugar quando quero encontrar algo ou alguém. Isso significa que a quantidade de opções são assombrosas. E também que posso estabelecer exatamente aquilo que eu estou interessado e encontrar as minhas preferências em qualquer lugar do planeta. Ao mesmo tempo que o mundo está ficando menor, porque a especialização é cada vez maior. Eu agora posso encomendar o melhor pão sem glúten que existe, encontrar o melhor software de gerenciamento de riscos para a minha área de atuação, descobrir o melhor hotel de nudismo da América do Norte, tudo com 6 cliques do meu mouse. Portanto, ainda que seja mais importante do que nunca ser o melhor do mundo, hoje é mais fácil, desde que você escolha a coisa certa e vá até o fim. Há mais chances de ganhar, mas os riscos também são altos. Andy Warhol foi o melhor do mundo. Assim como o restaurante Thai no bairro do Queens, assim como o meu editor, e você também, se quiser. Se você ainda não se convenceu de como é fundamental ser o melhor do mundo, talvez não tenha interesse em saber o que vou contar. Mas, se estiver decidido ser o melhor, apesar de se sentir frustrado com o caminho que escolheu para chegar lá, então você precisa começar a desistir de algumas coisas. Uma infinidade de opções. Em praticamente todos os mercados, o número de opções parece quase infinito. Em face de tanta variedade, as pessoas entram em pânico. Às vezes acabam não comprando nada. Às vezes optam pelo mais barato, diante de uma infinidade de produtos. Muitos consumidores escolhem o líder de mercado. Quando um livro aparece na lista dos mais vendidos, isso impulsiona ainda mais as suas vendas. As grandes empresas de seguros atraem novos clientes simplesmente por serem grandes. O número de pessoas procurando emprego também parece não ter fim, assim como o número de empresas que prestam serviços de escritórios de advocacia, salões de beleza, cafeterias e marcas de sabonete. O melhor é ser o melhor, sempre. Só as pessoas talentosas se preocupam com a mediocridade. Isso é o melhor que você pode fazer? Um pedido de emprego todo em letras maiúsculas, um e-mail com erros de digitação, vendedores que querem conquistar novos clientes, mas nunca se empenham bastante, médicos que não se dão o trabalho de ligar para o paciente de longa data para verificar se a nova medicação está funcionando. As pessoas se acomodam. Elas se satisfazem em ser menos do que são capazes. As empresas também se acostumam com o bom o suficiente em vez de o melhor do mundo. Se você não esforça para ser a minha melhor opção, o que você está esperando? Você acredita que, bem, ninguém melhor apareceu? É uma estratégia válida para o sucesso? Acha que tem chance de se dar bem por ser o único a ser considerado? A razão por que grandes empresas falham quando tentam entrar em novos mercados é que se tornam muito condescendentes. Por serem grandes e poderosas, essas organizações acreditam que podem se acomodar, fazer menos, parar de melhorar algo antes que se torne realmente memorável. Elas fazem concessões para evitar problemas com outras divisões ou para minimizar sua exposição.
E é justamente por isso que fracassam, porque não sabem quando desistir e quando se recusar a se acomodar. O maior erro cometido na escola. Quase tudo que você aprendeu na escola sobre a vida está errado. Mas o maior equívoco deve ser o seguinte: saber um pouco de tudo é o segredo para o sucesso. Quando você chegava em casa com 2,10, 9, 3,8 no boletim, estava indo bem. Mas imagina o pobre coitado que tirava uma nota 10 e o restante 5. Esse estava perdido. Agora pense nas decisões que você precisa tomar atualmente. Sobre que médico escolher, que restaurante comer, que contador contratar, com que frequência você procura alguém que seja ótimo nas coisas que você não precisa. Até que ponto você espera que o seu contador seja um bom motorista ou um exímio jogador de tênis? Em um mercado livre, nós recompensamos os excepcionais. Na escola dizemos às crianças que quando algo parece muito difícil, o melhor é seguir em frente e se concentrar no próximo desafio. Há uma fruta bem ali ao seu alcance, não há necessidade de subir a árvore. Veja a pérola que encontrei num livro preparatório para concurso. Passe o olho pelas questões e responda as mais fáceis primeiro, pulando as que você não sabe. Péssimo conselho! Os grandes talentos não podem pular o que não sabem. Na realidade, os melhores do mundo se especializam em aprender e se tornar excepcionais naquilo que não sabem responder. As pessoas que pulam as perguntas difíceis são maioria, mas não são as mais solicitadas no mercado de trabalho. Muitas organizações certificam-se de colocar todos os pingos nos is. Possuem serviço de atendimento ao consumidor, recepcionista, instalações adequadas e folhetos muito bem apresentados sobre seus produtos, mas não conseguem se sobressair em nada, são medíocres em tudo. Com frequência, seus clientes potenciais escolhem a concorrência. As empresas concorrentes não são boas em tudo, mas têm um desempenho excepcional nas áreas que realmente importam. A mágica de pensar em desistir. Há 20 anos, um livro mudou a minha vida. Foi A Mágica de Pensar Grande, de David J. Schwartz. Hoje em dia, não me lembro de nada do que li. O que lembro é, por um breve momento, esse livro mudou o meu modo de pensar sobre o sucesso. Tenho esperança de que as próximas páginas façam o mesmo por você. Quero mudar a forma com que você encara o sucesso e pensa sobre desistir. A maioria das pessoas vai lhe dizer que o segredo é persistir, tentar com mais vontade, se dedicar por mais horas, treinar mais e trabalhar duro. Não desista, elas imploram. Mas se bastasse isso, não desistir para ser um bom-sucedido, por que as empresas menos motivadas do que a sua se dariam bem? Por que pessoas menos talentosas do que você venceriam? Isso tem relação com a compreensão do mecanismo de desistência. E acreditem ou não, isso significa desistir muito mais do que você desiste atualmente. A desistência estratégica é o segredo de organizações bem-sucedidas. A desistência reativa e a serial são a maldição daqueles que lutam para conseguir o que querem, mas acabam fracassando. A maioria das pessoas faz exatamente isso. Elas desistem quando é doloroso e persistem quando não podem se dar ao luxo de desistir. Há duas curvas que definem quase todo tipo de situação que você enfrenta ao tentar realizar alguma coisa. Uma ou duas curvas mais ou menos importantes cobrem o resto. Compreender as diferentes situações que levam você a desistir, ou que deveriam fazer você desistir, é o primeiro passo para obter o que você pretende. A curva 1 é o vão. Quase tudo na vida que vale a pena ser feito pode ser controlado pelo vão e funciona mais ou menos assim. Resultados do vão versus esforço. Logo que você começa alguma atividade, tudo parece divertido. Você pode estar aprendendo a jogar golfe, fazendo sessões de acupuntura, aprendendo a pilotar um avião ou estudando química. Você acha interessante e recebe um bom feedback das pessoas à sua volta. Nos dias e semanas seguintes, o aprendizado rápido faz com que você continue indo à frente. Não importa o que seja essa nova atividade, é fácil se manter interessado nela. E aí começa o vão.
O vão é a longa e cansativa caminhada entre o início e a maestria, um momento de avanço lento. Por mais contraditório que pareça, é um atalho, porque leva você para onde quer ir, mais rapidamente do que outro caminho. O vão é a combinação da burocracia e o trabalho árduo com o qual você precisa lidar se quiser um certificado de mergulhador. O vão é a diferença entre conhecimentos básicos dos iniciantes e a técnica mais apurada dos especialistas, seja no esqui ou no design de moda. O vão é o que distingue a sorte de principiante a uma realização real. O vão é o conjunto de filtros criados para manter pessoas como você do lado de fora. Se você teve aulas de cálculo na faculdade, já experimentou o vão, com certeza. A academia não quer que pessoas motivadas façam engenharia. Então existe um filtro. As aulas de cálculo são o filtro, que separa os engenheiros do restante. Se você não passa em cálculo, bem, não pode fazer engenharia. No início, quando você anuncia que quer ser engenheiro, recebe todo tipo de feedback positivo e apoio. Sua avó ficou orgulhosa, mas em pouco tempo a tortura do cálculo chega e você percebe que está perdido. Em feiras e exposições, vemos dúzias de empresas tentando se posicionar no mercado. Elas investem tempo e dinheiro para criar um produto, estruturar o marketing, montar um stand, tudo para conquistar espaço em um mercado lucrativo. No ano seguinte, grande parte não volta a expor. Essas empresas simplesmente desaparecem. Foram incapazes de atravessar o vão. O mesmo acontece com as pessoas que sonham com a riqueza e o poder de o presidente de uma empresa listada entre as 500 maiores pela revista Fortune. Jatinhos, clubes sofisticados, poder de decisão incontestável. Quem não gostaria de fazer parte de uma realeza moderna? É claro, se você olhar o currículo de um desses presidentes, vai ver que ele aguentou um vão de 25 anos antes de conseguir o cargo. Por um quarto de século, ele teve que engolir sapos, manter a cabeça baixa e fazer o que lhe mandavam. Precisava alcançar suas metas, trabalhar mais horas do que todo o resto da equipe, adular o chefe em alguns momentos, diariamente, às vezes, por muitos anos. É fácil ser presidente da empresa, difícil é chegar lá. Existe um vão enorme entre o meio do caminho. Se fosse fácil, haveria muita gente competindo pela vaga e o salário não seria tão alto, não é mesmo? As coisas raras, como eu já disse, têm valor. E é aí que está o segredo. E se não existisse um vão, não haveriam coisas raras. Observação importante. Pessoas bem-sucedidas não sobrevivem simplesmente ao vão. Não é apenas uma questão de trabalho duro e superação. Elas se lançam no vão, movem-se com determinação, mudando as regras à medida que avançam. Só porque você sabe que está em um vão, não significa que você deve ficar feliz nele. O vão dura menos se você o divide em partes menores. Curva 2. O beco sem saída. O beco sem saída é tão simples e que nem precisa de um gráfico, tá? Esse tipo de situação acontece quando você trabalha e nada muda. Não fica muito melhor, nem muito pior, apenas existe. Empregos sem futuro são um beco sem saída. Não há muito o que dizer sobre o beco sem saída, exceto que ele existe e que ao encontrá-lo você precisa fugir dele o mais rápido ou possível. O beco sem saída toma o seu tempo, impedindo outras oportunidades. E o custo de investir sua vida em algo que não vai melhorar é alto demais. É isso. Fique com os vãos que têm mais chance de terminar bem e fuja dos becos sem saída, para não desperdiçar a sua energia. Curva 3. O abismo. Raro, mas assustador. Cigarros, ao que parece, foram reformulados por cientistas para aumentar o vício. Se você resolvesse fazer um gráfico representando o prazer de fumar ao longo do tempo, ele seria mais assim. Exceto pela queda brusca no fim, também conhecida como enfisema pulmonar. Fumar é o sonho, ou melhor, a realização do sonho de qualquer homem do marketing. O cigarro foi criado para ser algo quase impossível de se largar. Quanto mais você fuma, melhor se sente por continuar fumando.
A dor de desistir fica cada vez pior com o tempo. Chamam essa curva de abismo, porque é uma situação em que não se pode desistir até que se caia. E aí tudo desmorona. Não me admira que tantas pessoas tenham dificuldade em parar, mas trabalhar com vendas não é como fumar um cigarro. Fazer sucesso como cantor ou construir um relacionamento duradouro com alguém com quem você realmente se importa também não. Na maioria do tempo, as duas curvas estão em ação. O vão e o beco sem saída não são lineares. Eles não lhe dão de bandeja pequenas conquistas todos os dias. Estão só esperando você tropeçar. Se vale a pena, é provável que haja um vão. O jogo de tênis tem um vão. A diferença entre um jogador medíocre no fim de semana e um campeão regional não é o talento nato, é a habilidade de persistir nos momentos em que seria mais fácil desistir. A política também tem um vão. É bem mais divertido ganhar uma eleição do que perdê-la. E todo o processo é construído em torno do fato de que muitas pessoas começaram e a maioria desistiram. O vão é que cria as coisas raras. As coisas raras têm muito valor. O beco sem saída e o abismo são as curvas que levam ao fracasso. Se você se deparar com uma dessas curvas, precisa desistir. Não daqui a algum tempo, mas imediatamente. O maior obstáculo para o sucesso na vida, até onde eu posso dizer, é a nossa inabilidade de fugir dessas curvas o mais rápido possível. É fácil reclamar que os conselhos desse pequeno livro são mais que óbvios. Quer dizer, quem ainda não sabe que o segredo do sucesso é ser bem-sucedido? Que oferecer um excelente produto e serviço é a coisa certa a se fazer? E que você não deveria desistir ou enfrentar as adversidades? Você não sabe. Essa é a má notícia. A boa notícia é que seu chefe e a concorrência também não sabem. Quero dizer, você sabe, mas aposto que não está fazendo nada a respeito. Quando se trata de decisões difíceis de se tomar, será que você está desistindo do projeto que não apresenta um vão? Ou é muito mais fácil aguentar mais um pouco e evitar a curto prazo a confusão de mudar de caminho? Qual é o objetivo de persistir em algo que não lhe dará o benefício de ser o melhor do mundo? Você está investindo tempo e dinheiro demais, realmente além da conta, para ter uma chance maior de dominar o mercado? E se não possui tempo e dinheiro suficientes, tenha coragem de escolher um mercado diferente e menor para conquistar? Quando você começar a fazer essas coisas, aí sim saberá do que eu estou falando. O vão é onde o sucesso acontece. Se você ainda não percebeu, o vão é o segredo para o seu sucesso. As pessoas que decidem atravessá-lo, investindo tempo, energia e esforço para chegar do outro lado, são as pessoas que tornam as melhores do mundo. Elas estão revolucionando o sistema. Em vez de partir para a próxima oportunidade, em vez de ficar um pouco acima da média e se acomodar com o que tem, essas pessoas abraçam o desafio por alguma razão, se recusam a desistir e avançam até o próximo nível. O snowboard é um esporte em alta. É rápido, empolgante, de custo razoável. E quem pratica é considerado o máximo. Então por que tão poucos praticantes? Porque dominar suas habilidades básicas é um grande vão. São necessários alguns dias para pegar o jeito e nesse período você vai se machucar bastante. É mais fácil desistir do que continuar tentando. A atitude corajosa é ser forte para superar essa fase e chegar do outro lado, obtendo todos os benefícios proporcionados pelo que é raro. A atitude madura é nem mesmo se dar ao trabalho de começar a praticar snowboard, porque é provável que você não consiga chegar ao outro lado do vão. E a atitude estúpida é começar, tentar da melhor forma possível, investir tempo e dinheiro e desistir bem no meio do vão. Se não lhe custar a própria vida, então não é uma causa. Algumas
Algumas pessoas assumirão uma postura corajosa e acabarão sendo melhores do mundo. Outras, bem informadas, provavelmente terão uma atitude mais madura e guardarão seus recursos para outros projetos, algo porque realmente sejam apaixonados. Ambas são boas escolhas e a última opção, a mais comum, a de tentar e depois desistir. Se você deve evitar isso, pelo amor de Deus, se você quiser o sucesso. O que Butch sabia? Quando Butch Cassidy e Sundance Kid estavam sendo perseguidos por Charlie Siringo e os homens da agência de Pinton, Butch seguiu para as montanhas, para os locais cada vez inóspitos. Por quê? Porque ele sabia que em campo aberto, ele e Sundance nunca teriam chance de escapar. Porém, se conseguissem atravessar os impermeáveis montanhas diante deles, havia uma remota possibilidade de que os agentes da Pinton desistissem. Quanto mais difícil ficava, melhor para Butch. Mas o grupo de Pinton era persistente. Só desistiu quando Butch e Sundance resolveram enfrentar a própria morte pulando de um penhasco e caindo no rio abaixo. Bem, deu certo no filme. O mercado é competitivo, cheio de pessoas que superam obstáculos todos os dias, mas são os desafios incrivelmente difíceis que dão a você a oportunidade de obter uma vantagem significativa. Diante da tamanha competição, a adversidade pode ser sua alinhada. Quanto mais difícil a disputa, maior será a sua chance de se diferenciar e se afastar dos concorrentes. No entanto, se os obstáculos o levarem a desistir, seu esforço terá sido em vão. O que Jack sabia? Quando Jack Welch reivindicou a DA, a decisão mais fabulosa que tomou foi a seguinte: se não pudermos ser o número 1 ou 2 em determinado segmento, devemos sair dele. Por que vender uma divisão de $1 bilhão que vem obtendo bons lucros só porque ele ocupa a 4ª posição no mercado? Fácil. Porque dispersa a atenção da administração, consome recursos, capital, foco e energia. E mais importante, porque ensina às pessoas da organização que está tudo bem em não ser o melhor do mundo. Jack fugiu dos becos sem saída, e assim liberou recursos para fazer seus outros negócios atravessarem o vão. O interessante sobre o vento. Posso garantir que o windsurf é muito fácil, exceto pelo vento. O vento é traiçoeiro e torna esse esporte meio complicado. Não é particularmente difícil encontrar e alugar bons equipamentos. E as técnicas de windsurf são bem simples. O que dificulta tudo é a imprevisibilidade do vento. Ele muda exatamente quando menos se espera. O mesmo acontece com o serviço de atendimento ao consumidor. Seria muito fácil se não fosse pelos consumidores. Na verdade, numa organização, todos os departamentos têm problemas com o vento. O trabalho na contabilidade seria bem mais simples se todos os relatórios fossem exatos e entregues no prazo. A área de vendas seria um paraíso caso não existisse o risco constante de alguém querer comprar seu produto. Marketing seria uma tranquilidade se todos os clientes pensassem como você. Mas aqui vai a boa notícia: o fato de ser difícil e imprevisível é algo que funciona a seu favor. Se fosse de qualquer outro jeito, não seria vantajoso. As pessoas se dão ao trabalho de praticar windsurf porque o desafio torna o esporte interessante. Os pacientes aceitam pagar caro para um especialista porque sabem que sua doença é imprevisível ou difícil de diagnosticar. A razão por que estamos aqui é porque precisamos resolver os problemas complicados. Da próxima vez que você se sentir tentado a difamar um cliente, uma agência ou uma ferramenta de busca particularmente irritante, saiba que essa interação fracassada foi a melhor coisa que lhe aconteceu naquele dia. Sem ela, você seria facilmente substituível. O vão é o seu melhor amigo. A razão de estarmos aqui. Se eu só pudesse lhe oferecer algumas palavras inspiradoras, diria o seguinte: o vão é a razão de você estar aqui. Não importa se está levantando peso, negociando uma venda, tentando um novo emprego ou correndo para rebater uma bola de tênis. Você fez um grande investimento, investiu tempo, dinheiro e esforço para chegar nesse momento. Você comprou equipamento, fez treinamento, adquiriu uma reputação, tudo para enfrentar o vão agora. O vão é a razão de você estar aqui. Sobreviver à travessia não é o bastante. Você só recebe o que merece.
quando abraça o desafio e trata como a oportunidade que ele realmente é. A mentira da diversificação e o que os pica-paus sabem. Ao encontrar o vão, muitos indivíduos e organizações resolvem diversificar. A lógica é o seguinte: se você não consegue atingir o próximo nível, invista sua energia em aprender algo diferente. É esse raciocínio que leva gravadoras a ter milhares de artistas no catálogo, em vez de promover alguns poucos de forma mais agressiva. É por isso também que quem está à procura de um emprego quer demonstrar competência em dúzias de tarefa, em vez de ser o melhor em apenas uma. Não aguento mais, ele disse erroneamente. Pessoas que trabalham duro e são motivadas encontram na diversificação uma válvula de escape natural para suas energias e forças. A diversificação parece ser a coisa certa a fazer. Explorar um novo mercado e se candidatar a um emprego numa nova área, começar a praticar um esporte novo, quem sabe dessa vez você não chega lá. No entanto, o verdadeiro sucesso vai para os mais obcecados. A concentração que guia você ao outro lado do vão é recompensada pelo mercado, sempre à procura dos melhores do mundo. Um pica-pau pode bicar 200 vezes em 1000 árvores diferentes e não chegar a lugar nenhum, mas se manter ocupado. Ou ele pode picar 200.000 vezes na mesma árvore e conseguir seu jantar. Antes de começar a investir em um novo mercado, considere o que aconteceria se você conseguisse atravessar o vão e vencesse um mercado que já atua. A maioria das pessoas tem medo de desistir. É mais fácil ser medíocre do que enfrentar a realidade de desistir. Desistir é difícil. Desistir exige que você reconheça o que jamais será o número 1, pelo menos não naquela área de atuação. Então é muito mais fácil continuar, não admitir suas limitações e aceitar a mediocridade. Que desperdício! Você deveria estar com raiva agora. Eu estou com raiva de todas as organizações com potenciais para o sucesso que ficam presos aos becos sem saída, em vez de deixá-los para trás e investir seus recursos onde deveriam. Estou com raiva de todas as pessoas que perderam tempo e dinheiro tentando atravessar um vão, quando deveriam ter percebido que ele era grande e fundo demais para ser superado com os recursos disponíveis. E mais que tudo, eu estou com raiva de ter demorado tanto tempo para apontar uma solução tão simples. Como Arnold superou o vão? É essencial saber que o vão está lá. Ter consciência de que você está enfrentando esse tipo de desafio é o primeiro passo para superá-lo. Toda vez que a Men's Health coloca a foto de um homem com o abdômen definido na capa, as vendas da banca sobem. Sabe por quê? Bem, se todos os leitores tivessem aquela barriga, seria improvável que fossem comprar uma revista que ensina algo que eles já sabem. O fato de ser um atributo raro é o que torna atraente. Treinar com pesos é fascinante. Basicamente, você faz 1 minuto ou 2 de exercício sem nenhum motivo além de cansar os músculos, de forma que os últimos segundos de esforço irão fazer com que o seu músculo cresça. Como a maioria das pessoas, você usa seus músculos o tempo inteiro, todos os dias, mas eles não crescem. Você não se parece com o Mr. Universo, porque para de usá-los antes de chegar ao ponto em que esse estresse leva ao crescimento. Parar é coisa natural a se fazer, porque um músculo cansado se sente inseguro, ele dói. As pessoas que obtêm sucesso no treinamento fazem um sacrifício no primeiro minuto e então recebem todos os benefícios no final. As que não se saem bem no treino também fazem sacrifícios, mas param alguns segundos antes do que deveriam. É da natureza humana parar ao sentir dor, mas esse é o reflexo que torna algumas coisas raras. O desafio é simples: desistir ao chegar ao vão é uma ideia ruim. Se a jornada que você iniciou valeu a pena, então desistir agora faz com que você perca o seu tempo investido. Então fuja do vão com frequência e você acabará sendo um profissional em desistências. Uma pessoa que começa muitas coisas, mas persiste em poucas. Simples. Se você acha que não vai conseguir superar o vão, então nem comece. Se conseguir aceitar essa regra simples, passará a ser mais criterioso ao começar algo novo.
pensando como as estrelas. As estrelas conseguem o que querem porque possuem habilidades únicas. Elas recebem mais dinheiro, respeito e oportunidade do que a média, porque não há muitas opções para o cliente ou o empregador à procura do extraordinário. Uma estrela no ramo imobiliário recebe 5 a 10 vezes mais ofertas do que um corretor qualquer. Uma estrela da advocacia, não importa de que área, tem sempre mais trabalho do que ele pode dar conta. Uma estrela da música ganha 1000 vezes mais por uma apresentação do que um músico comum. As estrelas são as melhores do mundo no que fazem. Se você quer ser uma estrela, precisa encontrar seu campo como um vão bastante profundo, uma barreira entre aqueles que tentam e aqueles que conseguem. E você precisa chegar do outro lado. Isso não é para qualquer um. Se fosse, não haveria estrelas. Se você escolher esse caminho é porque reconhece que existe um vão e acredita ser capaz de atravessá-lo. Esse obstáculo é seu maior aliado, porque faz o projeto valer a pena e manter a concorrência longe de você. Mas espere, isso não é o suficiente. Você deve não só achar um vão que possa conquistar, mas também fugir de todos os becos sem saídas que estão atravancando seu caminho. Precisa desistir de todos os investimentos, projetos e esforços que não oferecem a mesma oportunidade do vão. É difícil, eu sei, mas é vital. Ser melhor que os 98% dos concorrentes costumava ser bom. No mundo do Google, no entanto, é inútil. É inútil porque todos os seus competidores estão a um clique de distância. Não importa o que você faça, é a única posição boa suficiente para você é ser o melhor do mundo. 7 razões que podem levar você a fracassar ao tentar ser o melhor do mundo. Você fica sem tempo e desiste. Você fica sem dinheiro e desiste. Você fica com medo e desiste. Você não leva a sério e desiste. Você perde o interesse ou entusiasmo ou se conforma com a mediocridade e desiste. Você se concentra no curto prazo em vez de no longo e desiste quando o curto prazo fica muito difícil. Você escolhe a área de atuação errada para ser o melhor do mundo, porque não tem talento para ela. Eu digo a você, quero dizer sua equipe, sua empresa ou simplesmente você mesmo. O desempregado, o trabalhador, o empreendedor. O essencial sobre essas 7 coisas é que você pode planejar cada uma delas. Você tem como saber antes de começar se possui ou não recursos e a vontade suficiente para chegar no final. Na maior parte do tempo, se você fracassar em ser o melhor do mundo, é porque planejou mal ou desistiu antes de alcançar o seu objetivo. Será possível que você simplesmente não seja bom o suficiente? Que você ou sua empresa ou sua equipe simplesmente não tenha talento suficiente para ser o melhor do mundo? É claro que é possível. Se você escolher ser violoncelista ou praticar speed skating, eu diria que é até provável. Mas nas áreas mais relevantes em que eu posso pensar, não é provável. Você é bom o suficiente. A questão é, você vai escolher o caminho certo para ser realmente bom? Porque a curva com o vão é tão predominante. Uma das bases do vão é a pirâmide. Você se lembra das pirâmides que prometiam que você ganharia milhões investindo uma pequena quantia e convidando outros amigos a participar do negócio? Era um golpe em que as pessoas da base sustentavam quem estava no topo. Mas nem sempre o esquema de pirâmide é uma armação, tá? Na verdade, ela acontece bem mais do que a gente imagina. Por exemplo, muitas pessoas se inscrevem numa academia de ginástica, o que permite que a mensalidade seja baixa. Porém, em relação ao número de alunos, o espaço físico é pequeno, porque poucos realmente frequentam a academia depois que se inscrevem. Isso está previsto no sistema. Se todos os inscritos fossem realmente assíduos, você nunca conseguiria encontrar uma bicicleta vazia ou mesmo pagar a mensalidade. Algumas locadoras cobram uma taxa mensal que inclui o aluguel de um número ilimitado de DVDs por mês e a entrega na residência do cliente. Como isso é possível? A chave do negócio é que para cada pessoa
que vê 6 filmes por mês, por exemplo, existem muitas que veem apenas um ou nenhum. Esses clientes financiam os membros que usam o serviço com mais frequência. É claro, a locadora quer que você assista muitos filmes. Isso faz de você um consumidor fiel. Mas o modelo de negócio ruiria se não fossem pelos usuários esporádicos. Por muito tempo, as linhas aéreas praticaram o overbooking e vendiam mais passagens que as disponíveis, porque sabiam que poderiam lucrar com as desistências. Os políticos esperam que os preguiçosos ou mal informados não se deem ao trabalho de votar. Esses cidadãos pagam impostos que sustentam a vida política dos poucos que não desistem do sistema. E é claro, a máquina de dinheiro que faz o esporte universitário norte-americano funcionar como base de um esquema de pirâmide de jogadores que aspiram a um esporte profissional, Liga Nacional de Futebol Americano, Liga Nacional de Basquete, etc. Mas jamais eles chegarão lá. Não importa o que você faça para viver ou se divertir, provavelmente está seguindo um sistema que tem como base a desistência. A desistência cria coisas raras e as coisas raras têm valor. Quanto mais eu trabalhar, mais rápido eu serei rei. Quanto mais ele trabalhar, mais tempo eu serei rei. Em O Mágico de Oz, existe a imagem inesquecível de um homem atrás da cortina rindo da Dorothy e seus amigos enquanto lhe dá tarefas muito difíceis a serem cumpridas, enquanto leva a vida fácil em Oz. Ele se sustentava enviando seus discípulos para missões quase impossíveis. Não é difícil entender por que desistimos. O sistema quer que isso aconteça. 8 curvas do vão. Vamos falar agora de sistemas que dependem dos vãos. Em geral, eles estão presentes nos lugares onde as organizações e os indivíduos estão mais propensos a desistir. Se for possível antecipá-los, será mais fácil tomar uma decisão. Você pode optar com antecedência por fazer o que for preciso para atravessar o vão, sabendo que vai ser difícil. Ou pode desistir antes mesmo de chegar lá. Desistir do vão, com certeza, é a pior estratégia. Vão da manufatura. É fácil e divertido começar a construir alguma coisa na sua garagem. É muito difícil e caro comprar um molde de gestão e criar um circuito integrado ou passar para a produção em larga escala. O tempo, o esforço, o custo de aumentar a sua operação é o que criam esse vão. O vão mantém a oferta baixa e dá vantagem às pessoas que têm coragem suficiente para aumentar a produção. Todos aqueles artistas batalhando na feira de artesanato estão lá porque não tiveram coragem ou recursos necessários para levar seu trabalho para o próximo nível. Vão das vendas. Na maioria da parte dos casos, uma ideia decola quando você, começa a vendê-lo nas lojas, empresas, clientes ou até mesmo eleitores. Mas o vão aparece quando você precisa passar para o próximo nível e profissionalizar seu trabalho de vendas para aumentar em escala. Em quase todos os campos, o primeiro competidor que entra no mercado com força de vendas grande e agressiva é o que leva a maior vantagem. O vão da educação. Uma carreira se inicia assim que você deixa a escola, mas o vão geralmente aparece quando chega a hora de aprender algo novo, de reinventar e construir suas habilidades. Um médico que sacrifica 1 ano de sua vida por uma especialidade colhe as recompensas por décadas. O vão dos riscos. Pessoas que criam seu próprio sucesso aprendem em algum momento da pior maneira que não podem pagar tudo sozinhas, contando apenas com a renda do mês. Há sempre um risco em alugar um espaço maior ou investir em novas técnicas. Os empresários bem-sucedidos compreendem a diferença de investir para atravessar o vão, uma atitude inteligente, ou fazer uma aposta arriscada. O vão do relacionamento. Existem pessoas e organizações que podem ajudá-lo mais tarde, mas somente se você dedicar tempo e energia trabalhando com elas agora, ainda que então não seja necessariamente o momento mais fácil para fazê-lo. Aquela moça que começou como assistente e estava sempre disposta a resolver um problema para você ou ficar até mais tarde para ajudar é a nova presidente da empresa. As relações que ela construiu na época que era difícil fazer isso foram uma grande recompensa depois.
Aquelas pessoas sem visão que vivem pedindo favores ou oportunidades jamais conseguem atravessar o vão do relacionamento, porque não investiram nas relações quando era difícil, mas não urgente. Vão conceitual. Você chegou até aqui vivendo de acordo com uma série de suposições. Abandonar tudo isso e abraçar uma série nova e maior de crenças pode ser exatamente o que você precisa para alcançar o seu próximo nível. Os heróis que reinventaram as instituições e mercados, de Martin Luther King a Richard Branson, a Zelma Watson, George e a Jacqueline Novogratz, fizeram tudo exatamente da mesma forma, atravessando o vão conceitual até chegar do outro lado. O vão do ego. Quando tudo é sobre você, fica mais fácil. Desistir do controle e confiar na organização lhe dá vantagem. A maioria das pessoas não faz isso. Não consegue abrir mão do controle ou dos holofotes e ficam presos ao vão. Vão da distribuição. Alguns varejistas, shoppings locais e internet facilitam a distribuição de seus produtos, enquanto outros exigem um investimento de sua organização que talvez compense. Talvez seu produto à venda no Walmart pode gerar mais vendas que colocá-lo na internet. Por quê? É o valor das coisas raras, lembra? Todo mundo está aí na internet, mas conseguir o Walmart é difícil.